Segundo os relatos do Gênesis, havia uma época em que a humanidade falava toda ela uma só língua. A gente vai analisar o que isso significa do ponto de vista cabalístico. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana continuamos a ler a porção de Noach, hoje focando nos parágrafos 48 e 49 do Zohar, quarto ano de leitura. Como eu falei antes da vinheta, a Bíblia conta para nós que tinha uma época que todo mundo falava a mesma língua. Curiosamente, fazer aqui uma parte, um parênteses, a ciência tem um grande ramo da ciência, que é a linguística, que acredita que isso pode ser bastante verdade. Tá? Existe um ramo da linguística que tenta reconstruir qual que seria o idioma original da humanidade, porque a gente vê que muitos idiomas eles remontam a uma raiz comum. No caso, por exemplo, das línguas português, espanhol, francês, o latim, Mas aí você começa a pegar o latim com outras línguas, por exemplo, com hindi, desculpe, ou com línguas ali do continente indo-europeu, asiático, e você começa a ver raízes originais. Então, existem alguns linguistas até hoje que acreditam que seria possível chegar na língua original da humanidade. Bom, independente disso, eu quero analisar o que isso pode significar do ponto de vista cabalístico. Bom, quando a gente fala que tinha a humanidade falando uma só língua, claro que o Midrash vai falar que essa língua era o hebraico, Lashon HaKodesh, a língua sagrada. Mas o ideal, a ideia aqui por trás é, falar uma só língua quer dizer não havia divergência de pensamento, não havia divergência de opiniões, de ideias, de modos de ver o mundo. Se você parar para pensar, as línguas refletem o modo de ver o mundo de uma sociedade ou de uma cultura. Quando não havia a diferença de línguas, quer dizer que todo mundo funcionava de uma maneira integrada. Então vem naquela discussão que a gente vem fazendo essa semana, que para bem ou para mal, as pessoas na época ali de Noé, na época do dilúvio, elas estavam totalmente conectadas. Se uma delas fizesse algo bom, toda a humanidade saía ganhando. Se uma delas fizesse algo ruim, todas elas saíam perdendo. E foi isso que aconteceu, esse segundo caso, Como essas pessoas eram totalmente unidas, totalmente falando a mesma língua, elas começaram a usar isso. Elas podiam usar para bem, mas elas usaram para mal. Por exemplo, para fazer também a Torre de Babel, onde depois a língua tem que ser misturada para elas perderem esse poder da unidade, que poderia ser muito positivo, mas elas usaram de modo negativo. Então o Zohar vem ensinar para nós a força que tem na união. Quando pessoas se unem com os mesmos ideais, com os mesmos objetivos, o mesmo modo de ver as coisas. Isso, por exemplo, acontece, ou idealmente devia acontecer, nos casamentos. O casamento tem que ser uma união em que as duas pessoas têm grande parte das suas visões, objetivos e visões de mundo parecidas. E aí o Zohar acaba ensinando para nós que quando a Bíblia conta para nós que esse povo falava toda a mesma língua, quer dizer que eles estavam em Keter. Então olha que forte esse ensinamento. Eu me conectar com uma pessoa ou com um grupo porque a gente tem os mesmos ideais pode fazer esse grupo chegar a Keter. O Zohar tira isso ali daquela passagem que fala que eles habitaram num vale antes de construir a Torre de Babel, e a palavra vale tem valor numérico de 620, que é o mesmo de Keter. Então por trás de tudo isso, o que o Zohar está tentando ensinar? O poder da união. De novo, para bem ou para mal, Mas as pessoas, quando estão unidas, elas conseguem fazer coisas muito, muito poderosas, conseguem fazer coisas muito, muito fortes, coisas que realmente transformam o mundo. Um bom dia a todos e tudo de bom.